Shalom, amados irmãos no Senhor. Eu queria partilhar com os irmãos uma passagem, mas antes gostaria de dizer que na quinta-feira desta semana à noite, enquanto eu trabalhava, eu estava pensando no povo de Deus, como é que estão a encarar essa situação que estamos a viver, pois que muitas famílias estão a perder sua paz, sua alegria, por causa da situação que está a ocorrer no país, em particular no estado em que nós nos encontramos, que é a violação dos direitos por parte das autoridades, propriamente conhecidos por nome de ICE. Isso está a tirar a paz de muita gente e a levar pessoas a ficarem escondidos por dentro das suas casas. Então eu fui pensando enquanto eu trabalhava, pensava no meu coração, Senhor, como é que o seu povo está a agir com base em tudo isso que está a acontecer? Como é que eles estão? Como é que está a fé do seu povo? De repente, enquanto eu falava comigo mesmo, me veio um pensamento no coração. Eu entendi que era uma das formas em que Deus estava usando para comunicar-se comigo. Veio um pensamento muito firme, onde o Senhor me levou a compreender que leva o povo em oração. Diga ao meu povo para que ore. E este pensamento terminou por um dia de jejum, para que possamos orar, para que possamos jejuar ao Senhor, voltarmos nossos corações a Deus, porque muitos estão a confiar no advogado que tem, muitos estão a confiar, se algo acontecer, terá alguém que vai ajudar, terão algumas pessoas que vão ajudar, contribuir dinheiro, então ele vai sair se for preso. E muitos desses também já perderam completamente a esperança, com desejo de imediatamente poder voltar para o país. E muitos desses nem têm essa esperança, mas que sim, todas as suas forças acabaram, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles sonhavam, e de repente está a acontecer o que está a acontecer nas suas vidas. Muitas dessas pessoas estão completamente acabados, se sentirem acabados, parece que perderam o chão, já não têm base onde colocar os seus pés. Então, o Senhor me colocou esse desejo no meu coração de poder convidar o povo para podermos orar. Eu sei que parece uma surpresa, porque nós estamos acostumados para jejuar. Primeiro temos que avisar alguns dias antes para que as pessoas se preparem. Isso é normal. Mas há situações em que acontecem, não nos dão tempo para nós nos prepararmos, senão entrar diretamente na guerra. E a outra coisa que eu pude entender neste pensamento que o Senhor colocou no meu coração é que nós estamos a lutar da mesma maneira que eles estão a lutar conosco. Nós estamos a combater com eles da mesma forma que eles estão a agir conosco. Eu entendi neste mesmo pensamento em que o Senhor colocou no meu coração é que nós temos que agir de forma diferente. A Bíblia mesmo nos fala isto em Efésios 10, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta ela é espiritual. É para combatermos contra as potestades, contra as forças do mal. Enquanto eles agem na carne, nós temos que agir no espírito, lutar no espírito por meio da oração. Lembre de que nós aprendemos sobre oração
Oração é uma forma em que o crente ou não crente, quando reconhece a Deus, ele comunica, ele fala com Deus, ele conta das suas fraquezas, ele pede socorro a Deus, é por meio da oração. E quando você fala com Deus, não é você que luta contra o seu inimigo, é quem fala contigo, é o seu Deus que luta contra os seus inimigos. Às vezes nós pensamos que não, mas esse momento não é o momento de nós orarmos, porque a situação é física. Sim, ela é física aos nossos olhos. Mas antes que ela se tornou física, primeiro ela é espiritual. Se nós compreendermos o que está a aparecer, se irmos na profundidade, no mundo espiritual, nós vamos compreender que isto é espiritual. Isso não é nada físico. Antes que isso se torne físico aos nossos olhos, ela foi projetada no espírito, para então começar a acontecer no físico. Queridos irmãos, eu sei que não é fácil quando você dorme e acorda, de repente, teu líder, teu pastor está a dizer que vamos dobrar o joelho para orarmos, e orar é jejuar. Eu sei que não é fácil, mas o momento que nos encontramos não nos dá muitas oportunidades para podermos nos preparar. É diretamente pegar na arma e começar a lutar. E essa luta é pegar no joelho e dobrar e começar a orar ao Senhor. Por isso eu queria vos convidar nesta manhã, para que nós possamos entrar em oração hoje, em sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Eu estou a fazer essa gravação às 9 horas da manhã. Eu quero te convidar para entrarmos em oração e jejum nesta noite, quando forem 20 horas. 20 horas até amanhã, domingo, quando nós terminarmos o nosso culto, estaremos terminando também com o nosso programa de oração e jejum. Queridos irmãos, vocês podem dizer, não, mas um dia não é suficiente. A questão não é a duração do tempo. A questão é o coração que requer voltar ao Senhor. Lembra de que em Êxodo a Bíblia diz que todas as vezes que o Senhor quis falar com o seu povo, quando o seu povo estava revoltado contra Deus, este povo nunca falava com Deus da mesma maneira que eles estavam. Deus sempre pediu ao seu servo Moisés que leva ao povo a se santificar, que amanhã eu falarei com o povo, porque nós servimos a um Deus santo e não se pode se chegar a este Deus com a maneira que nós estamos, se não nos santificarmos. Por isso precisamos nos santificar, e que nos santifica é o jejum. Jejum, ele descarrega, desfaz toda a nossa natureza humana, nos leva ao arrependimento genuíno, para que assim então possamos nos aproximar a nosso Deus e sermos dignos diante dele. Deus sempre disse a seu servo, leva ao meu povo, diga ao meu povo que se santifique. Precisamos, amados irmãos, voltar ao Senhor, voltar à origem, voltar ao lugar, voltarmos a olhar ao céu e dizermos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro não virá de um outro lugar em que nós estamos a pensar. Talvez que você tenha dinheiro guardado no banco para pagar advogado. Talvez você esteja a confiar, ficar em casa é um lugar mais seguro. Talvez você esteja a pensar, sair de manhã muito cedo para ir trabalhar é seguro e voltar muito tarde quando a operação termina. Mas nem sempre. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão a sentinela que vigia a cidade, em vão. Por isso, queridos irmãos, não quero ser muito longo, quero vos convidar neste dia, hoje, quando forem 20 horas da noite, 20 horas, vamos entrar em oração e jejum, para que nós possamos orar, pedir a misericórdia do Senhor, voltarmos ao nosso Deus como o único socorro presente no momento da angústia das nossas vidas. Voltemos ao Senhor, para que possamos então consagrar nossas vidas, consagrar nossas casas nas mãos do Senhor, consagrar nossos filhos que vão à escola nas mãos do Senhor. Porque às vezes o alvo não é teu filho, é a ti, mas para alcançarem a você, eles vão chegar primeiro ao seu filho. Qual pai ou mãe que deixaria seu filho preso ou presa? Não iria se apresentar.
Então precisamos ungir a nossa casa, precisamos ungir a nossa família, precisamos ungir nossas vidas e, acima de tudo, reforçarmos a nossa fé com o Senhor. Porque o primeiro objetivo desta operação é tirar a paz no povo de Deus, é tirar a paz nas famílias. Porque quando o inimigo tem a sua paz, quando ele consegue alcançar a sua paz, ele tem todo você por completo. Foi isso que aconteceu no Jardim de Éden. Quando Satanás, por meio da serpente, fala com o casal, ele tirou a paz que havia neste casal. E quando Deus voltou na viração do dia para falar com o casal, a primeira coisa que Adão disse ao Senhor é que ele tinha medo de Deus, tinha medo do Senhor. Como Adão pode ter medo de Deus? Adão foi criado por o Senhor. Foi Deus que havia criado Adão. Foi Deus que sempre estava com Adão. E aquele dia não era a primeira vez que Deus havia se encontrado com Adão. Ele sempre esteve com Adão. Por que Adão agora tem medo do Senhor? Porque Adão havia ouvido uma outra voz. E esta voz, quando entrou na sua vida, removeu tudo quanto Deus havia colocado na sua vida. Tirou a paz do Senhor. Tirou a paz que o Senhor havia colocado no coração de Adão. E Adão agora tem medo daquilo que ele não tinha medo. Ele agora tem medo daquilo que lhe trazia alegria. Porque o inimigo roubou a sua paz. Então, é isso que está acontecendo. A primeira coisa, eles estão a trabalhar na remoção da sua paz, na paz que o Senhor colocou no seu coração. Precisamos voltar. E voltar a Deus, não há outra maneira, não há outra forma, se não for primeiro por arrependimento genuíno. E esse arrependimento parte por meio da oração. A oração é a linha, é a comunicação que nos conecta com o Senhor para apresentarmos o nosso arrependimento, para que então possamos ser restaurados ao Senhor. Voltemos ao Senhor, amados irmãos, e eu vos confesso que não há nada que este mundo fará se Deus estiver conosco. Não há nada. Ainda que mandem 1 milhão de soldados, aquele que está escondido por debaixo do sangue de Jesus Cristo, ninguém o achará. Porque a Bíblia diz que a porta que o Senhor fechou, quem abrirá? E aqui Ele abrir, quem fechará? Não há homem na terra, anjo no céu, que é capaz de fazer isso. Porque quando o meu Senhor fala, ninguém muda, ninguém mais pode falar. E para isso, não há outra forma senão voltarmos a Ele por meio da oração, do nosso joelho no chão e despejarmos nosso coração diante dEle, diante dos seus pés, dizermos: Pai, nós falhamos, pecamos contra Ti. O pecar não é só quando você comete alguma coisa, talvez como suicídio ou matar alguém. É quando também você se afasta de Deus, se afasta da fonte. Você está a pecar contra seu Deus. Porque o homem foi feito, foi criado para viver a fonte. É para viver conectado com a fonte. Como dizia, não há outra forma melhor de nós voltarmos à fonte se não for por meio da oração. A oração tem mais poder do que 1 milhão ou qualquer número que o governo americano possa enviar nesta cidade. A oração tem mais poder do que 1 milhão de soldados. E veja o que a Bíblia nos conta no livro de Ezequiel. Ezequiel, de capítulo número 22. No seu verso 30 a 31. Eu vou ler rapidamente, amados irmãos, para fechar o vídeo, para não ser muito longo. Ezequiel 22, 30 a 31. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram e que defendesse a terra, a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. 31. Por isso, farei cair o fogo da minha ira sobre eles e os destruirei como castigo pelo que eles têm feito.
eu, o Senhor Deus, falei. Amados irmãos, este trecho que eu acabei de ler fala exatamente da reconciliação. A terra estava em pecado e Deus, pelo milhares das suas misericórdias, Ele chama o povo para voltar a Ele. E não há outra maneira em que Deus chama seu povo a voltar a Ele se não for por meio da oração. Deus procurou na terra alguém que reconstruísse as muralhas, alguém que reconstruísse as muralhas onde desmoronaram. E essas muralhas, Deus não está a falar exatamente de muros como muralhas de Jericó, não. O Senhor está a falar da reconstrução da oração. Alguém que voltasse no lugar da oração. Alguém que voltasse a orar por meio desta pessoa, desta mulher, deste homem. Deus falaria, daria instruções, Deus teria misericórdia da terra e Ele não destruiria. Porque oração de um homem, oração de uma mulher, pode fazer com que o coração de Deus tenha misericórdia ao seu povo. Lembre-se da oração de Abraão, quando falava com Deus. Perdão. Quando o Senhor estava a caminho da terra de Sodoma e Gomorra para destruir. A Bíblia diz que Abraão ficou ali a orar ao Senhor por conta do seu sobrinho que se encontrava naquela terra que Deus havia que ia para destruir. Então Abraão fez um pedido ao Senhor: Senhor, se encontrar 50 justos naquela terra, na mesma o Senhor vai destruir por conta do pecado da cidade. O Senhor disse: Abraão, eu não destruirei por amor de 50. Mas Abraão sabia de que não tinha 50 homens justos naquela cidade. Ou seja, na casa do seu sobrinho não havia 50 pessoas. Então ele vai reduzir e perguntar: Senhor, se forem 45? O Senhor disse: por amor a 45 que amam a mim, eu não destruirei. Abraão continua a reduzir o número, porque ele sabia de que este número não havia lá naquela cidade. Senhor, e se forem 10? Por amor a 10, Abraão, eu não destruirei a cidade. Porque a Bíblia declara em Provérbio 8:17, eu amo aqueles que me amam. E aqueles que me honram, eu honro. E quando me buscam na madrugada, eles me encontram. A madrugada é o amor que você tem com Deus. A Bíblia diz que quando o Senhor chega a essa cidade, Ele não encontrou 10. Mas por amor daqueles que estavam lá, o que ele fez? Removeu os que estavam lá. O sobrinho de Abraão, Ló, sua esposa e suas filhas, os tirou da cidade e destruiu a cidade. Os justos foram salvos por amor ao Senhor. A oração de Abraão salvou uma família naquela cidade. Por isso, se você e eu nos levantarmos, eu acredito muito que a sua casa pode ser salva, a sua igreja pode ser salva, a sua cidade pode ser salva. Deus está convidando você que nos levantemos para reconstruirmos os muros que esmoronaram, para reconstruirmos as bases, porque é a oração que levanta uma nação, é a oração que assegura uma nação, é a oração que dá vida, que protege uma nação. Não é a economia do país, mas sim é a oração. Porque a Bíblia nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão a economia, em vão a política, é a oração. Quando o crente perceber de que sua oração tem dado vida para esta terra, naquele dia não parará mais de orar. Queridos irmãos, voltemos à oração. Voltemos ao Senhor, nosso Deus, por meio da oração. O Senhor está nos convidando para voltarmos a confiar nele e a colocarmos a nossa confiança 100% a Ele. É só nosso Deus. Amados irmãos, eu vos confesso que quando eu saio lá fora, é a única coisa que eu digo: Senhor, só estamos você e eu. Não há outra coisa que eu estou a confiar.
Talvez o meu carro tenha vidros fumados, então lá fora não vão me ver. Eu só digo, Senhor, só estamos você e eu. E eu sei que quando estou com você, eu me torno invisível diante dos olhos dos meus inimigos. Então eu estou invisível. Você só estará invisível, amados irmãos, diante dos seus inimigos, se você estiver com Ele. E como estar com Ele? Se não for por meio da oração, se não for por meio do quebrantamento do nosso coração. Nosso Deus é justo e fiel para abandonar os seus, aqueles que confiam nele. Ele é justo, Ele é muito justo para te abandonar se você confiar nele. Voltemos ao Senhor. Espero vocês às 20 horas. Acredito que terá mais porque eu não posso prolongar esse vídeo. Terá muito mais que o Senhor depositou no meu coração e eu quero partilhar a vocês. E eu acredito que isso vai ajudar muito na sua fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. Diante dessa situação, nós não vamos conseguir resistir. Se a nossa fé for abalada, se a nossa fé estiver para baixo, eles pediram a Deus para que o Senhor pudesse aumentar a fé deles. E não há outra maneira que nós aumentamos, a nossa fé cresce, se não estivermos unidos com o Senhor. E se não estivermos em oração. E se não estivermos a olhar para o Senhor. Se nossos olhos não estiverem aos céus, de onde vem o socorro? O socorro da terra vem do céu, não é da terra. Não é o governo americano que vai te dar a paz. Não é ele que vai te dar a segurança. Não é ele que vai te dar o socorro. Ontem, este país era um dos países mais temidos em termos de segurança. Mas hoje você e eu sabemos que já não é lugar de segurança. Então você percebe de que, desde então, a maior segurança sempre esteve nele. Sempre esteve nele. Mas os nossos olhos nunca perceberam e o nosso coração nunca entendeu. Sempre estiveram nele. Por isso, amado irmão, volte ao Senhor. E a melhor forma é por oração. Colocar nosso joelho no chão e dizermos, Senhor, eis-nos aqui, receba-nos e perdoa-nos de tudo quanto tenhamos feito que não tenha alegrado o seu coração. Reconhecemos que nós saímos de ti, nós abandonamos o Senhor, demos costas ao Senhor, mas agora reconhecemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, Pai, nos perdoa e nos receba de volta como filhos e proteja-nos. Lembra de que não há clamor que venha do coração dos filhos de Deus que Deus rejeita. Não, Deus nunca rejeitou o clamor dos seus filhos. Lembram em Jeremias 33:3? Ele mesmo nos ensina, Ele mesmo nos chama. Clamam a mim, me chamem e eu vou vos responder. E eu vou vos anunciar coisas ocultas que vocês não sabem. Vocês não sabem o que é esse governo, o que é essa cidade, o que é essa terra, o que é esse mundo está a planificar contra vocês. Sou eu, Senhor, sei o que está no oculto. E eu estou aqui para vos revelar, para vos contar. Mas para isso há uma condição, se vocês me chamarem. Porque Ele é Deus justo e fiel. Ele é justo. Ele não obriga ao homem a lhe chamar. Ele deu o livre-arbítrio. Ele deu liberdade ao homem para que o homem possa escolher o caminho que quer andar, para que o homem possa escolher a quem ele vai servir. Mas lembra de que, se servir ao Senhor, você não terá nada a perder, senão somente a ganhar. Busquemos ao Senhor. E Ele ama aqueles que o amam. Aqueles que Ele honram, Ele honra. E quando Ele buscam, Lhe encontram. Lhe encontram. Nós vamos encontrar o Senhor. Para encontrá-lo, precisamos voltar. Voltar e buscá-lo de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Que Deus se digne. Abençoe sua vida, abençoe sua casa. E não tenha medo. Confie no Senhor. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A nossa paz não vem de fora. A nossa paz vem de dentro. E de dentro quem está lá é o Yeshua, a Mashiach Elohim, Senhor Jesus Cristo. Ele está dentro de nós.
Por isso que a nossa paz não vem das coisas que estão fora, não vem dos nossos salários, nem das coisas que possuímos. Está lá dentro. Se você um dia permitiu Ele estar dentro de ti, então Ele está lá e a sua paz está lá. E ninguém vai invadir a nossa paz, ninguém tirará a nossa paz. Para isso, precisamos proteger a nossa paz. Precisamos guardar, assegurar a nossa paz. E não há outra maneira se não for por meio da oração, de arrependimento e mantermos conectado com o Senhor. Não saia da fonte. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo.